Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Terra Plana! E hoje a gente vai falar de política. Política é um deputado de um partido falou assim em público, né? E se a Terra for plana? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. É muito interessante, fique ligado. Terra plana chegando em vários locais, aumentando, né? Já tem políticos brasileiros que acreditam já na Terra plana, né? Terra plana! Inclusive, eu comentei alguns blogs, assim, uma coisa simples, né? Até dando minha opinião sobre Terra plana e uma pessoa já me respondeu envolvendo politics, né? De um lado ou de outro, coisa assim. Eu falei, tipo, por quê, né? Tipo, por que misturar tudo? Dizendo até que esse assunto Terra plana, né? Esse assunto Terra plana pode ser alguma coisa de dispersão, né? De grupo político. E eu escrevi que não. É muito mais sério do que eles imaginam, né? Porque a política não é muito séria, né? E é isso, a Terra plana é muito séria e mais do que isso. Quem não conhece acaba achando que é uma teoria da conspiração, tudo isso. Deixa eu ver nesse vídeo. Fique ligado, meu nome é Davis, o canal Davis Terra Plana! Você que é novo, acabou de chegar, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. É desse nível, pra pior, tá? Então fique ligado, tá? Seguinte, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos lá, eu vou trazer a matéria pra vocês, a gente vai conversar um pouquinho. Como esse assunto, né, Terra plana, que é basicamente análise, pelo menos para mim, é muito análise de informações, né? Verificação de muita coisa que é apresentada pela física tradicional pra gente, acaba virando um assunto político que não pode estragar o assunto, né, talvez. Vamos lá, então, porque interessa. Pra tela, eu vou trazer pra vocês com exclusividade esse site aqui, ó. Então, basicamente, essa matéria saiu em vários locais, então eu peguei uma, depois a gente vai procurar juntos para ver um pouco mais, tá? Olha que interessante. Politics aqui, ó. Eu vou só dar um scroll um pouquinho mais, porque eu não queria ficar travado esse negócio em cima. Agora já faz, ó. Então, ó, deputado do PSOL questiona: e se a Terra for plana? Qual é o problema, né? Tá vendo que legal? Então ele já questionou aí, ó. Então, olha que legal. Parabéns, senhor deputado federal Márcio Labre. Tá? Então é o seguinte, Márcio questionou basicamente isso. E se a Terra for plana, né? Terra plana! Qual é o problema? Então vamos lá. Tá falando de faca news. Eu não tô falando muitas palavras claramente, às vezes acaba bloqueando o vídeo, que não é nem o assunto em si, né? Tá falando aí dessa coisas que estão acontecendo em Brasil às 19 horas. Então ele foi o blogueiro Alan dos Santos, fundador do portal Terça Livre, né? Ele está tá se investigando aí uma fake news a favor, né, do atual presidente. A sessão que se desenrola 3 horas teve muito papoc, mas deixou a web realmente intrigada. Foi o deputado Márcio Labre quando questionou o assunto Terra plana! Então Terra plana, tá falando assim, e se a Terra for plana, né? O que tem a ver, né? O que tem realmente, né? Tipo, né? Vamos lá, ele interrompeu a deputada que estava falando lá e que criticava a teoria de Olavo de Carvalho de que a Terra é plana e disse: bom, qual o problema se a Terra for plana? Se for plano redonda, não muda nada para ele, realmente, né? Que muda para ele se a Terra for plana ou redonda, né? O que vai mudar, teoricamente, seria mais a concepção da ciência aceita, né? Algumas instituições vão ter um bug, né? Vai bugar algumas coisas, mas realmente não muda nada para ele naquele contexto. Então é exatamente isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo, né? Por exemplo, quando acaba se falando de Terra plana, né? O assunto cresceu no Brasil, então mais pessoas em todas as classes sociais, todos os níveis sociais, acabam conhecendo do assunto, começando a pensar sobre o assunto, estudar sobre o assunto, né? A primeira camada, basicamente, é a seguinte: quando o assunto isso que ocorre sempre, né? Quando esse assunto Terra plana entra, a primeira camada é que existe uma grande parte da população que tem a formação básica, né? Primeiro e segundo grau, que é o ensinado na escola, física tradicional, né, desde a pré-infância, né, desde a primeira cartilha escolar. A gente já viu o vídeo anterior que tem foguete, fala de astronauta, tudo isso.
Depois, qual é a próxima etapa, né? A física tradicional, ensinada, Newton, toda a mecânica newtoniana e prosseguindo. Curso universitário também, vários tem, principalmente engenharia, matemática, todos os cursos, vários cursos universitários também têm essa formação em física tradicional. Então, isso é uma parcela menor da população. E você vai ter dois grandes grupos da população, né? O primeiro é aquele grupo que estudou um pouco mais, que tem a física tradicional, né, esse conhecimento, e o segundo grupo é o grupo que estudou menos, né, que nem se importa tanto assim com o formato da Terra. O que acontece? Quando o assunto Terra plana entra, na verdade, quando é apresentado o assunto Terra plana, você está falando basicamente contra a física tradicional, ou pelo menos você está colocando em xeque, em avaliação, né, a física tradicional, a física teoricamente aceita. E o que acontece nesse ponto, tá? Como entra em contradição com a física conhecida, né, com o mundo as we know it, né, com o mundo que a gente conhece, né, a gente começa a ter uma contra-reação, né. Primeira etapa é o descaso, né, ninguém fala do assunto, deixa os terraplanistas falando lá. Porém, o que acontece? Quando começa a se apresentar mais argumentos, mais informações, mais pessoas começam a pensar e falar sobre o assunto, chega uma hora que não dá para deixar isso isolado. Daí vai para a segunda etapa, que é como que a gente faz de uma forma para que o assunto seja disperso, né? É o marketing de dispersão de massas, né? O marketing para as massas. A primeira etapa é humor, né? Vamos entrar de uma forma mais humorada, né? Fazendo memes, trazendo mais coisas de piadinhas, né, para tentar descredibilizar, né, falando o terraplanista é louco, olha, tem aquela foto famosa do, depois eu vou editar e coloco na edição para vocês verem essa foto aqui do dinossauro, né, da Terra plana, o dinossauro batendo um meteoro batendo na Terra e se for Terra plana, os dinossauros indo para o espaço, tudo isso tem, né, só que daí a próxima etapa é qual? Quando, mesmo com o marketing, fazendo marketing com piadas, tudo isso, já o movimento começa a aumentar, né? A próxima etapa é qual? A começar a censura, né? Começar gradualmente alguns trabalhos paralelos, né? Para que a informação seja mais dispersa e menos exposta também. Então tudo isso, tá? Depois eu vou fazer um vídeo quais são as personalidades mundiais do Brasil que já acreditam na Terra plana, para vocês pensarem o tamanho que isso já tá. Então o deputado, basicamente, federal Márcio Labre, acredito que ele não seja terraplanista, até o momento que eu vi, tá? Pela informação que eu tenho aqui, não. Basicamente, ele só colocou isso. Se a Terra for plana, né? A frase exata dele, aqui, ó. E qual o problema se a Terra for plana ou for plana, né? Se for plano ou redonda, não muda nada para mim. Também tem isso, né? No escopo de atuação dele, tanto faz se a Terra é plana ou redonda. Porém, olha só que interessante, existem basicamente investimentos no Brasil, inclusive na área de satélites, tem uma série de investimentos. Se a Terra for, vou perguntar o que muda, tá? Se a Terra for plana, basicamente tudo que a gente conhece de investimento em satélite, investimento em tecnologia, na parte de mapeamento, de várias coisas. Vou dar um exemplo do Brasil, né? O Brasil, a gente não coloca satélite em órbita, né? A gente não está colocando satélite em órbita. A gente está normalmente contratando empresas, ou francesas, ou americanas, para subir o satélite, né? Então, o que muda, né, para o governo, para a ciência ou para o Brasil, né? Basicamente, se a Terra for plana, né, o que vai ter que ser feito é uma revisão aí de toda a física ensinada em universidades, tudo que a gente investe, né? Nós temos no Brasil um astronauta, tudo isso, se a Terra for plana, né? Teria que rever tudo isso que se gastou, já gastou, né? Já foi, mas para pensar. Então, para ele não interessa porque no campo de atuação dele, né, a Terra plana não tem utilidade de verdade, tipo, não é um assunto, não faz parte da pauta, inclusive, daquele momento, tá? Então por isso que ele colocou. Outro item, tá falando de Olavo Carvalho, né? Aqui, né? Alguns termos eu não tô falando tão explicitamente, porque depois tem bloqueio, daí o vídeo exibe menos, acho que não vale a pena. Mas realmente isso, o próprio Olavo falou o seguinte, que
para ele, né, ele não encontrou nada que refute a teoria da Terra plana, né? Então ele não encontrou nada, o próprio Olavo, né, não encontrou nada até o momento que refute a teoria da Terra plana. E falou o seguinte, eu preciso estudar para poder tecer opinião. O mais correto, né, em relação a isso. Inclusive, um dia eu comentei um post, né, do Olavo, e muita gente falou assim, veio para mim e falou assim, mas é de direita que a Terra plana? É um movimento de um dos lados, lá, não lembro qual deles, ou do lado right ou left, né? Para colocar fake news, coisas assim, entendeu? Que não tem nada a ver de verdade com o núcleo, a essência da coisa, né? Que basicamente são perguntas que são basicamente assim, nós temos várias imagens da Terra. Essas imagens foram feitas em Photoshop. Algumas delas, a Blue Marble 2, por exemplo, né, a segunda versão, foi feita inteiramente em Photoshop. A primeira da Blue Marble dizem que foi uma foto tirada do espaço, tá? Então, o pessoal da Terra plana está estudando várias coisas. A própria ida à Lua, né, tem centenas de incoerências, imagens, sombras erradas, a próprio material utilizado no módulo lunar, tem muita coisa que a gente está trazendo gradualmente no canal. Eu tenho vários vídeos anteriores falando disso, ou mesmo as fotos que são tiradas, né, da estratosfera usando lente de peixe. Tem muita imprecisão, entre aspas, em fotos e imagens, né, que a gente vai estar trazendo aos poucos. A própria ISS, quando o astronauta está flutuando, ele cai, né? Tudo isso. Então, falar sobre a Terra plana, basicamente, não tem como não se envolver com política, né? Porque a política, ela tem o papel, basicamente, ali de você tá atuando ali com a população junto, né? Então, conforme vai crescendo esse grupo, assim como algumas religiões específicas que têm representantes na política, né? Será que talvez nós teremos representantes de terra plana na política gradualmente, né? Que até possam fazer um trabalho aí de revisão, inclusive, né? Do que a gente está fazendo. E será que se alguma universidade do Brasil faz alguma pesquisa com estratosfera, com imagens, com algumas pesquisas, né? Tem, inclusive, já algumas pessoas estudando, hoje, cada vez mais, no meio universitário, um pouco sobre terra plana, porém não pode ser falado demais, né? Porque senão tem bolsa, né, essas coisas. Então, mas tem pessoas que já estão pensando e refletindo realmente isso, né? Porque esse que é o papel também, seria o papel de um pesquisador mesmo, né? Você tentar, pelo menos, reprovar a teoria, né? Vamos lá. Então, aqui, basicamente, deputada, tá vendo? Bom, aqui tem um post que foi feito, ó. Eu vou colocar o vídeo depois na edição para vocês, ó. Deputado, ele, né, falando do Olavo, ensina que a Terra é plana. Ele é terraplanista. Não ensina. Inclusive, ele nunca falou que é terraplanista, tá? O Olavo, ele nunca falou que sou terraplanista. Assim, ele falou, pelo que eu vi até agora, não encontrei nada que refute, tá? Então, só que ele falou assim, eu preciso de mais tempo de estudo para poder falar com certeza. Então é natural nesse momento, inclusive porque existem uma série de informações sendo divulgadas, inclusive contra, né? Então tem que se ter um tempo adicional, né, para tudo isso, para você poder falar com certeza absoluta. Né? Ok? Uma forma fácil de negar seria assim, basicamente, fazer um voo, tá? Que passasse por cima do Polo Sul. Somente isso, tá? Um voo colocando pessoas, uma auditoria externa, totalmente externa, né? Só que não pode se fazer esse voo também, né? Tem vários fatores. Foi feito um voo, mas pela NASA. Então, realmente. Então, qual o problema se a Terra for plano, né? Plano redondo, não muda nada, né? Então, basicamente é isso que ele colocou. Eu vou colocar o vídeo dele falando aqui, e depois basicamente é isso que eu queria conversar com vocês, né? Aqui, ó, tá? Aqui vai falar um pouquinho a mais, tá? Mas basicamente é isso, tá? Realmente chamou bastante atenção desse ponto, né? Que a Terra plana redonda tanto faz nesse contexto, tá? Mas já está realmente entrando um pouco mais, está sendo falado, né, na política cada vez mais, em várias esferas, tanto municipal, federal, estadual, tá? Sobre Terra plana! Que é a sua opinião? Escreve aí nos comentários. Basicamente é isso. Você acha que Terra plana para você é uma fake news ou é a verdade total, né? Que era a sua opinião, uma notícia totalmente
verdadeira, tá? Aqui no canal eu tô tentando trazer o máximo de notícias verdadeiras, tá? São fatos que estão ocorrendo, dados, informações, tá? Sempre pensando pelo lado mais da física e tal. Quero a sua opinião. O que você acha, hein? Qual a sua opinião? É muito importante. Chega mais, né? Escreve nos comentários, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Davis Terra Plana no canal. Terra Plana na políticas, né? Eu lembro que a música do Lobão, a política faliu, não dá pra acreditar, até o que é civil parece militar, é verdade, né? Então, vamos ver o que vai rolar aí. Gostou? Inscreva-se no canal, ative seu sininho, deixa seu comentário, deixa seu like, manda pro pessoal aí, você conhece alguém da sua cidade da política, manda um vídeo para ele conhecer também, para ele conhecer um pouco mais da teoria. Acredito que nós teremos futuramente alguns representantes da Terra, até pelo movimento do crescimento do movimento, né? Alguns representantes da Terra plana! No Congresso, né? No Congresso, instituições maiores, né? Até buscando um pouco, assim como a gente tem, às vezes, médicos, cientistas, advogados, buscando a classe, né? Basicamente, assim, o médico, a gente já teve alguns prefeitos, alguns candidatos que eram médicos, então ele tem uma visão muito mais para a saúde no país, né? Basicamente é isso. Será que a gente vai ter terraplanistas no governo? Calme que... Vamos ver quem será o primeiro terraplanista a ser eleito no Brasil. Quem será, hein? Vamos ver, né? Temos vários bons aí, vários bons candidatos. E vou te falar uma coisa, esses candidatos, eu acho que são, pelo menos assim, a maioria são muito mais honestos que grandes partes de alguns políticos, né? Grandes partes não, os políticos são todos honestos, tá? Mas tem alguns ali que a gente fala, nossa, esse daí precisa fazer um review, né? Tá? Até o próximo vídeo, seja bem-vindo, tchau.